Aqui, ó, o calorzaço da emoção. Acabou de acabar o treino. Que paulada. Série principal, 5 de 500 duas vezes. Ou seja, 2.000 metros de série. Intenso. Ela tá até andando devagar. Agora chegou a hora da aula das crianças. Não pode ficar brincando na aula, ficar apanhando. É isso. Primeiro dia, segunda-feira. Acabou o dia de treino. Eu corri 1 hora, depois fui para academia, fiz 1 horinha de fortalecimento e caí na água. Bom, vamos lá. Treino de hoje de natação, total 4.200, 1h20 de treino. Bom, eu vou colar aqui, deixar aqui para explicar o que rolou. O treino basicamente ele se dividiu em 3 blocos. O primeiro bloco de aquecimento. Aquecimento foram 2 séries de 300 nadando e 4 de 50 educativo. Os educativos eu fiz com snorkel e o flutuador. Fiz palmateio, braço unilateral, fiz remada submersa e remada dupla, que é aquele educativo que a gente faz a abraçada completa com o braço, aí a hora que ele chega na frente a gente faz a abraçada completa com o outro braço. Educativos bastante interessantes, eu gosto muito. Remada submersa também. Enfim, eu sempre faço os educativos bastante concentrado. E vocês vão ver durante a semana que todo treino vai ter educativo. Depois desses 1.000 metros aí de aquecimento, rolou um bloco de paraquedas. Nesse ciclo aí o Gu tem usado e abusado dos paraquedas. Tenho gostado bastante. Para quem não conhece, vale a pena conhecer e experimentar. Paraquedas é um instrumento bastante interessante, eu estou gostando muito. Tá me dando bastante força, né? Um treinamento de força específico. Então a gente amarra ali na cintura e fica lá atrás o paraquedas dificultando a progressão, né? Então quanto mais força você faz, mais ele puxa para trás. Então dá bastante sensibilidade e força específica de remada. Enfim, esse bloco de paraquedas foram 2 séries. 4 de 25 com paraquedas M, que de M não tem nada, é um paraquedas já grandão. Então 4 de 25 metros paraquedas M com o menor número de braçadas possível, então bastante técnica e remando firme embaixo, né? Então a ideia não era ir rápido e sim concentrar na braçada. Depois desses 4 de 25 com paraquedas M, veio 4 de 25 com paraquedas P a 2 a 3, então um bloco aí mais rápido, né, de intensidade. E mais uma vez, quanto mais rápido, mais difícil, apesar de ser o paraquedas P. E depois 4 de 50 com o paraquedas P progressivo, 1 a 1, 1 a 1 a 2, 1 a 2 e 1 a 3. Repetir isso 2 vezes. Depois 300 paraquedas P com material completo.
Pato e Palmar. Esse bloco aí, ou esses 300 metros, na realidade, eu não sei muito para que o Google colocou, acho que só para deixar a gente bifado para a série principal. A série principal do treino hoje foram 5 de 400 metros, progressivo dentro dos 400. É uma série que o Google tem aplicado toda segunda, acho que essa é a terceira segunda-feira que eu faço essa série. Então 5 de 400, progressivo dentro da série, os primeiros 2 sem material, os últimos 3 com material. Eu fiz a cada 6 minutos. Os sem material, eu fiz 100 a 1, 100 a 1 a 2, 100 a 2 e 100 a 2 mais, tentando crescer a cada 100 metros. Os ritmos aí sem material foram 1,20, 1,18, 1,16 e na primeira série eu fiz 1,16 nos últimos 100 metros, apesar de ter a sensação de estar mais rápido, eu mantive, né? Estava mais cansado. Na segunda série eu fiz 1,20, 1,18, 1,17, 1,16 e os últimos 100 eu consegui pôr mais força e mais rápido, praticamente um tiro ali nos últimos 100, aí fechou para 1,14 ou 1,15. Estava sem relógio, então estava vendo o relógio da piscina na inspiração, mas uma boa série. Depois já coloquei o material e continuei a série. Com material, óbvio, os ritmos foram mais intensos, então comecei 1,15, 1,12, 1,10 e 1,8 e eu consegui segurar mais ou menos esses ritmos aí até o final. Foi isso, depois 100 solto, aquele 100 solto que é a parte mais gostosa do treino, perninha com pé de pato delícia e depois 50 levinho e acabou. Um bom treino de começo de semana, me senti bem, fiz um bom treino. Legal que faz 3 semanas que eu estou repetindo esse treino, essa série específica, né, de 5 de 400, que vai me dando maior noção do que eu estou fazendo, né? E eu fiz cada vez melhor. Na primeira semana eu sofri muito, sofri a série inteira. Na segunda semana eu me senti um pouco melhor, mas estava cansado. Hoje já fiz uma série de mais qualidade, me senti bem a série toda. Óbvio, né, poderia ter feito melhor sempre, mas gostei dos tempos, gostei da série e não me senti tão cansado, saí bem da água. Óbvio, durante a série sofrendo, mas estou bem. Amanhã tem mais. Valeu! Dale! Terça-feira, 26 de julho, segundo dia da semana da natação. Acabei de voltar do treino, acabei de voltar da academia. Hoje, terça-feira, tradicionalmente é um dia de intensidades na natação, principalmente em séries de 100, 200 metros. Surpreendentemente, o treino hoje foi um pouquinho mais leve, o que, por um lado, pode ser bom, que é dar uma aliviada. Por outro, pode ser o prenúncio aí do caos do resto da semana, né? Amanhã, quarta, é reg, é regenerativo e pouquíssimo provável que mude. Esse reg de quarta é tradicional, mas quinta e sexta possivelmente vem paulada por aí. Eu ainda não sei o que vem, eu recebo os treinos diariamente, então vamos ver o que vem ao longo da semana. Falando especificamente do treino de hoje, 4.000 metros, 1h10 de treino. A gente pode dividir o treino aí em 4 blocos de 1.000. Então, o primeiro bloco de aquecimento foram 800 metros livre. E o legal desses 800 metros de aquecimento é interessante sentir a diferença da percepção ao longo dos 800 metros. Eu caí na água bem travado ainda de ontem. Ontem a gente teve aquele 5 de 400 progressivo. Então, caí na água, estava com o nado travado e ao longo dos 800 foi fluindo mais, foi ficando mais fácil a braçada.
e eu nadei os 800 direto. Era 800 metros livre, eu podia fazer qualquer outra coisa ou parar no meio, mas segui ali nos 800 direto. Depois já teve 8 de 25 com paraquedas, então logo de cara já tive uma série de paraquedas. Foram 8 de 25, um técnico e um progressivo, então intercalando um técnico progressivo, como um início aí do treino. O segundo bloco de 1000 foram 2 de 400, 1 a 1 e 1 a 1 a 2, sem material. E foi legal porque eu usei o treino de ontem como parâmetro. Então, o primeiro de 400, que era em A1, eu tentei segurar num ritmo próximo ao que eu tinha feito ontem no A1. E foi mais ou menos o que eu fiz. Tentei segurar ali para 1,20 a cada 100. Foi isso que deu uns 5,20 ali de ritmo. De ritmo não, de tempo total. Ou seja, um ritmo de 1,20 a cada 100. Aí o intervalo era a cada 6, né? Então descansei ali 40 segundos e fiz uma segunda série de 400 metros em A1, A2, deu mais ou menos 1,18. Eu cheguei ali para 5,10, então mais ou menos 1,18, 1,17. Um ritmo bom, me sentindo bem, aplicando um pouco de força no segundo 400, né? Que era um A1, A2. E depois, para fechar esse bloco de 1000, era 4 de 50, paraquedas de novo. E aí, só que esse paraquedas era com paraquedas e pé de pato a cada 1 minuto. Então, uma série aí de técnica, né? Aplicando um pouco de força por conta do paraquedas. Depois, a gente teve 4 de 200 material cruzado. Para quem não sabe como é o material cruzado, a gente coloca palmar numa mão e o pé de pato em outra. Então, palmar na mão esquerda, por exemplo, e o pé de pato no pé direito. Aí fiz 200 metros, depois troca, coloco o palmar na mão direita e o pé de pato no pé esquerdo. É bem legal esse tipo de série, para treinar técnica, para treinar aí o controle do core, né? Travar bastante o core, porque a gente tem um desequilíbrio. E para sentir a diferença quando você usa o palmar numa mão e a outra não, e a mesma coisa do pé de pato. Então foram 4 de 200, 2 com material cruzado e 2 com material completo. Também nada de intensidade, mesmo porque a série seguinte foi o ápice aí do treino. Foram 2 tiros de 100 com material completo, então pé de pato, palmar e o paraquedas P. Um em A2 e um em A3, a cada 1,50. Foi altíssima intensidade. O A2 eu fiz para 1,15 e o A3 para 1,12, aplicando bastante força, uma série bastante intensa, paulada. E por último, o último bloco aí de 1000, foram 20 de 50 em A1 sem material, com a cada bem apertado. Eu fiz a cada 50, chegando para 38 mais ou menos. Foi mais uma série de rodagem aí para ganhar volume e também para descansar um pouco e para se manter no ritmo aí depois desse 2 de 100. É isso, segundo dia completo. Amanhã é reg, descansar um pouco. Tô cansado. Hoje, antes do treino de natação, fiz um treino de bike de Big Gear, um treino pesado. Aí fui pra academia, fiz uma série de alongamento, de ativação e preparação para natação. Nadei, e é isso. Por hoje é só. Trabalhar um monte agora, passar aí o resto do dia trabalhando e amanhã tem mais. Fechou? Acompanhe. Valeu. Aí, ó, quarta-feira. Piscininha da molecada. Hoje é reg, dia de banho. Até vontade de fazer o treino na piscininha das crianças. Dia bem tranquilo, bem levinho. Melhor dia da semana na natação. Vamos que vamos. Nem olhei o treino direito. Tem bastante item.
mas nada intenso, mais qualidade mesmo, focar no estilo e descansar o corpo os outros 2 próximos dias. Aí ó, treino de quarta, o cara sai bem mais feliz do que entrou, fim do treino. Amanhã certeza que tem paulada, certeza. O famoso silêncio que precede o esporro. Amanhã o bicho pega. Vamos que vamos. Ó, tem mais criança aqui. Acabou. Fazer uma sauninha. Bora fazer uma sauninha. Trabalhar. Dali, moçada. Quarta-feira. Não foi no calor da emoção, logo depois do treino. Eu hoje treinei e já tive que vir correndo aqui para a clínica. Passei a tarde na labuta pesada. Agora acabou. Noite já, fim do expediente. Não poderia deixar de gravar e falar e comentar do treino de hoje. Afinal de contas, quarta-feira, dia de regenerativo, dia do famoso e esperado reggae. Reggae é muito bom, dia muito proveitoso da natação e acho que é um momento ali, um treino importante como todos os outros, mas é bom porque é mais tranquilo, mas não é porque é um treino leve que a gente deve menosprezar, deve pular. Acho que do mesmo jeito que a gente tem a questão de treino leve de corrida, treino leve de bike, tinha que ter um dia leve de natação. E é um dia que eu uso para prestar atenção na técnica, para fazer alguns exercícios que eu não consigo fazer ao longo da semana. Então, acho que o treino de hoje, inclusive, foi um exemplo de algumas situações ou algumas séries que ao longo da semana acabam ficando de lado. Bom, o treino de hoje, apesar de ser reggae, não foi um treino curto. A gente começou com 600 metros de aquecimento, já começou com um pato, né, com pé de pato. Então era 600 metros, 75 nadando, 25 perna. Depois uma série bem legal, 8 de 25 variando posição do palmar. Então faz 25, por exemplo, segurando o palmar, depois 25 com o palmar ao contrário, né? Ele nos dedos mais de maneira contrária para aumentar aí o braço, a alavanca da remada. Eu fiz 25 segurando ele ao contrário, também é um trabalho interessante. 25 com ele de maneira tradicional, enfim, fiz 4 vezes, depois repeti, então 8 de 25. Depois 400 braço com snorkel, em A1. Foi bem legal porque eu tenho prestado bastante atenção e tenho mudado um pouco a minha maneira de nadar. Tenho feito, tenho diminuído o tempo de apoio na água, tenho, de maneira geral, entrado na água e já armado para fazer a remada, né? E isso de maneira fica mais fácil de ser feito quando eu uso o palmar. Então esses 400 metros, por exemplo, eu fiquei concentrado nisso e foi bem bom conseguir ali entender e pegar alguns traqueios para fazer isso. Depois 8 de 25, um submerso e um solto. Então bem legal também para fazer um trabalho submerso, um trabalho de bloqueio de respiração, que não é algo que se faz rotineiramente. Depois 200 medley, para vocês terem uma ideia, então bom para fazer outros estilos. Então nadei ali 200 metros, foi bem legal. 8 de 25, um acelerando saída e um acelerando chegada. Um trabalho técnico legal, fazendo força, aplicando um pouco de força em parte dos 25. Depois sem solto, e aí a série principal do dia. 8 de 75 sem material em A1, descansando 15.
aí 300 braço, depois 8 de 50 em A1 um pouquinho mais firme, mas em A1 ainda, com material, e depois 300 perna. É isso. Super banho, dia bom aí para descansar, porque tradicionalmente amanhã, quinta-feira, é o treino mais pesado da semana. Então, é um treino aí de quarta que, em geral, você sai mais descansado do que você entrou no treino, mas nem por isso dá para matar ou tem que fazer de qualquer jeito, pelo contrário. É um treino de qualidade, assim como os treinos de intensidade também são de qualidade. É isso, para casa, jantar, dormir. Amanhã tem mais treino. Vamos que vamos. Olha eu aqui de novo. Esse corredorzinho tá ficando famoso. Quinta-feira, corredor do abate hoje. Vai ter abate. Pesadão o treino. 5 de 200 no talo. Pra cima! Quinta-feira, mais um vídeo noturno. Ontem gravei à noite. Hoje a ideia era gravar pós-treino, mas acabei o treino, saí correndo para ir fazer 2. Passei tarde lá na Fúria, fazendo um monte de coisa, gravando podcast, desenvolvendo um novo projeto que a gente tem lá agora para trazer coisas novas e boas para vocês. Acabei de chegar em casa e vamos ao treino de hoje. Como previsto e esperado, treino forte hoje. Quinta-feira é um dia de treino mais intenso, então já estava esperando, principalmente porque na terça foi um pouquinho mais leve do que o normal, na quarta, que é o reg, sempre é mais levinho, e aí a conta veio hoje. Bom, falando do treino, foi um treino de 4.000 metros, eu fiz aí 1h10, e eu vou direto para a série principal, e aí depois eu falo do total do treino. A série principal hoje do treino era 2 vezes 5 de 200, ou seja, a série principal eram 10 tiros de 200 metros, 2.000 metros de série, sendo os 5 primeiros em A2 com um ACADA bem apertado, e os últimos 5 de 200 com a ACADA um pouco mais flexível, um pouco maior, né? A ideia era colocar 15 segundos a mais do que o ACADA do primeiro bloco. E esse segundo bloco de 5 de 200 tinha que ser mais forte, mesmo porque o ACADA, né, o descanso, o intervalo foi maior. Então era um A2 mais aí. Na verdade, essas nomenclaturas A2 e A2 mais nessa série são meramente ilustrativas. A ideia era fazer a melhor média, e é bem complexo isso porque a gente precisa ter um tato muito grande e não pode errar, né? Se você às vezes erra 50 metros, passa 50 metros mais forte, você ferra a série toda, né? Ferra os 2.000 metros de série. Então precisa conhecer bem o corpo, encaixar bem, principalmente para fazer uma série equilibrada, com tempos próximos, que foi o que rolou. Eu fiquei muito feliz. Eu fiz os primeiros 5 para 2:24 a 2:20, então o tempo variou e não é tão certo porque eu não tem ninguém pegando meu tempo ali na borda, né? Eu olho para o relógio da piscina, mas deu mais ou menos isso, entre 2:24 e 2:20, e eu estava saindo a cada 2:35, ou seja, estava descansando ali 10 a 15 segundos. E depois fiz os últimos 5 de 200, descansando, ao invés de descansar 2:35, eu estava descansando 2:50, e aí fiz a série, os ritmos ali do 200, entre 2:15 até 2:13, mais ou menos. Óbvio, foi de material, a série era de material, né? Jamais, quem me dera conseguir fazer esses tempos sem o material, então eu usei palmar, usei pé de pato,
óbvio, estava descrito no treino. Foi isso. Agora falando do treino geral, o treino começou com 400 nadando e 200 educativo. Ponto interessante, eu tenho falado bastante do aquecimento, porque é importante, mas hoje eu caí na água e me senti bem. Então logo de cara eu nadei bem, falei, pô, tô descansado, acho que vai sair um bom treino. E aí o educativo fiz a sequência que eu gosto de fazer, de palmateio, fiz mão fechada, fiz braçada submersa, fiz pegada dupla, fiz a fase de apoio, treinando bastante a fase de apoio, enfim, variei bastante ali os educativos. Depois, uma série de de paraquedas, óbvio, todo dia tem paraquedas. Ontem não teve paraquedas, que era reggae, mas os outros dias todos sempre tem. 8 de 25 só paraquedas e snorkel. Um palmateio e um progressivo, então 8 de 25. No total, 4 palmateios e 4 nadando progressivo. Depois, 1 de 400 em A1 com pé de pato e paraquedas. Depois, 300 em A1 A2 com paraquedas e pé de pato e palmar. Aí depois a série, né, que eu acabei de falar, 2 vezes 5 de 200. Depois 300 solto. E por último, uma série de 12 de 50 em A1 sem material. Essa aí é para a mente desligar, né? Uma série rodada aí, importante, óbvio, sempre, mas que eu realmente estava muito cansado. Eu terminei a série de 200 quebrado. E o legal é que o Ademir Paulino estava na piscina e ele deu caçou parte do meu treino, né? Ele treinou, ele fez dos 10 de 200, ele fez 5 comigo. Então sempre bom ter uma companhia. Então foi bom, foi isso. Treino de quinta-feira concluído. Amanhã, sexta, também espero um treino intenso. Normalmente de sexta tem bastante série de 100 e série de velocidade, eu gosto. E aí acabou a semana de natação, final de semana vai ser dedicado aí a treino de transição no sábado e domingo uma meia maratona. Vou fazer a meia de São Paulo, meia da Iguana, prova de alto nível, uma prova muito bem feita, selo da Iguana, que é um selo de ótima qualidade. Vou fazer com o pessoal do Strava, fui convidado, vou lá prestigiar, participar. Meu coach liberou eu ir para a Morte, então vou para a Morte, vou 100%. Mas ele liberou, eu pedi para ele para eu ir fazer 100% a prova, fazer no máximo. Ele falou que tudo bem, desde que na segunda eu não altere meu treino, ou seja, eu continue treinando normal. É isso, vou fazer. Fechou? Então até amanhã. Tá legal, né? Semana de natação tá bem massa. E aí amanhã a gente encerra e falamos mais e outros detalhes. É nóis. Dale, moçada. Sexta-feira, sextou. Mais um dia gravando à noite. Acho que no final das contas eu gravei mais à noite do que durante o dia. A ideia era gravar tudo logo depois do treino, mas como eu faço o treino de natação no fim da manhã, eu acabo saindo, indo direto para consulta ou almoço rapidinho e vou correndo. Então, o último treino da semana de natação, quinto dia de treino de natação da semana. Mais um treino aí de 4.000, 4.200, se eu não me engano. O que fecha a semana com quase 20 mil de natação. Uma semana de bastante volume. Eu acredito que esse volume vai se manter aí mais ou menos até o final do ciclo para a Kona. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu acho que vai dar mais ou menos isso, entre 15 a 20 mil, né? Ou seja, entre 3 e 4 mil por treino. Sexta-feira é um dia que tem algumas séries um pouco mais fortes.
Bom, vamos pro treino. O treino começou 900 metros de aquecimento, era 3 de 300. 200 nadando, sem palmateio, 200 nadando sem educativo, 200 nadando sem perna. Esse era o aquecimento. Educativo eu fiz variando, que não foi o palmateio, porque o palmateio era no primeiro do aquecimento. E aí fiz ali braçada dupla, fiz a entrada, né, o apoio, enfim, fiz vai com um braço volta com o outro, né, ou seja, braçada no lateral, braçada submersa. Depois era 9 de 100, progressivo do primeiro ao terceiro, ou seja, era 3 de 100. Os primeiros 3 só paraquedas, os 3 de 100 do meio era paraquedas e pato, e os últimos 3 de 100 paraquedas, pato, palmar, progressivo do primeiro ao terceiro. Legal a série, uma série progressiva com mudança de material. Depois foi um de 1.200, um 1.200 bem encaixado, foi bom. Eu segurei para 1.18 encaixado e bem, me sentindo bem. Foi um A1 mais firme, o Gu gosta desse. A gente acha que A1, A2, A3 já é bastante, daí depois tem o A1, A2, tem o A1 firme, tem enfim, vai variando aí as intensidades, mas é legal porque você vai conhecendo o corpo e vai tentando encaixar. Sai um bom ritmo, não fiquei ofegante, mas também não foi uma série tranquila. E aí, para acabar, 6 de 200 com pato, nadando com pato, A1, A2. Segurei ali os 200 para 2,25, 2,24, uma média de 1,12. Então, um ritmo um pouco mais firme. Era um intervalo curto, 15 segundos, mas foi bom, deu bem bom. Era isso, treino 4,200, como eu disse aí, para fechar a semana. E como último vídeo da semana, resolvi apresentar aí para quem não tem familiaridade com os materiais que eu tenho falado durante essa semana de natação. Bom, vou começar aqui, eu separei. Esse é o snorkel, para quem não conhece. A ideia do snorkel é travar ele aqui na frente do rosto. Então ele tem uma respiração frontal. E aí, com isso, você não precisa respirar durante a natação, né? Você não precisa fazer a respiração lateral, você consegue respirar durante o nado. E é legal para ficar prestando atenção na técnica. Então você fica o tempo todo com a cabeça dentro d'água, e aí você consegue prestar atenção na entrada da mão na água, no apoio, na abraçada, enfim, consegue ter toda a noção. Eu gosto muito de usar snorkel, às vezes no aquecimento eu uso, nos educativos quase sempre, e tem muita série que o Gu pede para usar, né, já está descrito ali no treino. Outro material que eu trouxe que não é tão familiar é o paraquedas. Então, o paraquedas, basicamente, você amarra esse cinto na cintura, e aí ele tem essa corda, e no final dele tem o paraquedas, tá aqui o paraquedas, esse é o paraquedas P. Então, basicamente, o que acontece é você vai puxando ele, e aí o fluxo de água trava aqui atrás, então cria uma resistência hidráulica à água, uma resistência com a água aqui, e isso faz com que você precise fazer mais força na remada, né, na puxada. E aqui o paraquedas M, que não é M, né? É um paraquedas gigante, mas durante a semana aí eu falei de algumas séries que eu fiz com paraquedas P, inclusive hoje, e na segunda, de maneira geral, que a gente usa o M. Segunda-feira foi um dia que a gente usou. E por último, mais conhecido, esses dois, tanto a nadadeira, né, o pé de pato, como o palmar. O palmar eu acho bem legal porque durante a semana eu falei das posições do palmar, então normalmente você pode usar o palmar assim, normal, né, que você usa e faz a braçada, mas naquela série, acho que quarta-feira, que foram variações de posição do palmar, ou você faz segurando o palmar, ou você faz ele apoiado ao contrário, ou segurando ao contrário, enfim, são todas as variações. Esses são os materiais. É isso. Fim da semana da natação, sextou, sábado promete, amanhã tem Romeiros com corrida.
3 horas e meia eu tenho de pedal, mas vai ser o 100 km lá de Romeiros, vamos ver como é que vai sair. Depois uma corridinha leve, meia hora, e domingão, meia maratona, SP City, convidado aí do Strava. Era uma meia que eu iria fazer para 1h30, tava combinando com o Victor da gente fazer um pacer lá, mas ele parece que vai me abandonar e eu já pedi pro Rafa deixar eu correr forte e ele deixou. Então, domingão, vou fazer força lá, vamos ver o que sai. Valeu moçada por ter acompanhado essa semana de natação. Semana que vem, semana de ciclismo, falar um pouco dos treinos de ciclismo e dar um carinho especial aí para essa modalidade de ciclismo, que é a modalidade que eu tenho mais dificuldade, que eu tenho mais a melhorar e que aprender e treinar muito mais. Valeu para quem acompanhou. Moçada, acabou a semana, domingão, fim de tarde, fim da quinta semana, já se foram 5 semanas, faltam 10 semanas para a prova, até aqui tudo sob controle, nenhuma dor absurda, nenhum cansaço extremo, nenhum questionamento sobre o ciclo e tudo que está acontecendo. Então, saldo positivo até agora. Essa semana eu dediquei mais a explicar sobre os treinos de natação e mostrar por dentro aí, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários e sugestões, ativem o sininho, sigam o canal. E enfim, quinta semana, uma semana boa. Semana que vem parece ser uma semana mais regenerativa. Os planos são pedalar bastante no final de semana. Talvez viajar aí para algum lugar para treinar bem. Bom, falando dessa semana nos termos gerais aí, passando a régua. Foram 22 horas e 40 minutos de treino total, 5 treinos de natação, como vocês acompanharam aí durante a semana, 20 mil metros mais ou menos, então foram 6 horas e 40 minutos. No ciclismo foram 3 treinos específicos de ciclismo e 3 treinos específicos de corrida. Mas no sábado teve um treino de transição, um treino de ciclismo e de corrida. E aí por isso tem 4 treinos de ciclismo e 4 treinos de corrida. Foi a primeira vez que eu fiz um treino de transição nesse ciclo do Iron para Kona. Fiz lá em Romeiros, mas enfim, voltando ao ciclismo, 4 treinos, terça, quinta, sexta e sábado. Pela primeira vez eu troquei a corrida de sexta pelo pedal de sexta. Não foi o que eu troquei, foi o Rafa, obviamente. Mas é das táticas aí que a gente vai usar para aumentar nosso volume de ciclismo. Pedalei terça, um treino de Big Gear, um treino pesado, forte. Essa semana aí que vai entrar agora eu vou explicar sobre o Big Gear e o treinamento específico de ciclismo. Na quinta, um treino ritmado com uma série de 15 minutos forte, 2 vezes, então um treino de 2 horas. Na sexta, 2 horas leve, no sábado, Romeiros, a gente pedalou forte em Romeiros, e depois correu, fui com o Andrezinho, enfim, foi bem legal. O pessoal da Z2, Victor, João, sempre bom pedalar com a galera. E no domingo, hoje, fiz a meia maratona, uma prova que surgiu aí meio de última hora, e que a princípio eu iria correr para 1h30, então é um ritmo bom, é um ritmo de 4h15, mas não ia ser o máximo, né? E aí acabou mudando os planos, pedi pro Rafa para eu correr forte, estava me sentindo bem, queria testar aí a máquina.
ele liberou desde que não atrapalhasse aí os treinos da semana que passou, nem da semana seguinte, enfim, que eu continuasse seguindo a planilha. Foi o que eu fiz. Não aliviei nenhum treino da semana pensando na prova. Fiz a prova hoje, fiz muito bem. Meu recorde da meia maratona, fiz para o tempo oficial 1h16:40 e alguma coisa. Fiz bem, foi bem, uma prova boa, SP City muito bem organizada pela Iguana. O Strava me convidou para correr, eles fizeram uma ativação muito legal, fizeram ali um com na subida da 23. Essa prova SP City é uma prova muito boa, uma prova que passa pelo centro de São Paulo, que tem subida, tem descida, tem túnel, enfim. Uma prova bem legal e uma prova rápida. Apesar do pessoal reclamar que tem muita subida, não é uma prova lenta, principalmente esse ano que a temperatura estava 12 graus, então foi uma prova bem rápida. Fiquei feliz com o desempenho. A corrida durante a semana, segunda um treino de rodagem ok, na quarta treinos de tiro pesado, no sábado a transição e domingo a prova. É isso, essa semana que vem também vai ser, pelo menos amanhã, um treino mais levinho. A semana que nós estamos agora, que está acabando, eu fiz então esses 4 treinos, 3h45. Fiz 2 treinos de força, padrão. Estão me dando bastante resultado, eu já estou sentindo os resultados. E um treino de alongamento. E eu não fiz físio essa semana. Sabrina, minha fisioterapeuta, eu acabei não marcando, fui querer marcar de última hora, ela já tinha paciente, enfim. Vou ver se essa semana ou eu faço 2 sessões de físio ou faço mais uma sessão de alongamento, vou precisar. As pernas estão pesadas. E é isso. Então, fechando a semana, 22h40. Maior volume em horas aí desde o começo do ciclo. Mas, como eu disse, me sentindo bem, tudo certo. Vamos ver se essa semana aí eu mudo um pouco os ares, vou viajar. Também é bom para mudar um pouco a cabeça. Fechou, galera? Obrigado pela presença e assiduidade e acompanhar o ciclo, tá muito legal. Para ser bem sincero, me motiva muito. Sexta-feira, um dia que eu queria não treinar, mas como eu estava fazendo a semana da natação, eu falei, se eu matar o treino de natação, eu não vou poder falar sobre o treino, então me ajudou. É isso. Vamos para mais uma semana. Aguardem semana que vem, sexta semana do ciclismo. Vai ser legal. Valeu, moçada.